Oi, eu sou o Gabi, esse é o quinto vídeo do canal do Café com o Gabi. Para quem já me segue sabe, é o momento que eu paro para tomar um cafezinho e aproveito e puxo um assunto bem legal de uma consulta e gravo para vocês. No último vídeo eu falei que talvez, se tivesse mais uma consulta legal hoje, eu gravava um vídeo para vocês hoje ainda. E, incrivelmente, rolou um assunto bem polêmico aqui hoje. E aí eu falei, pô, vou gravar falando disso, que é um assunto polêmico, rolava muito na faculdade de nutrição essa história, e rola muito em congresso, rola muito ainda quando a gente palestra, a gente ainda discute muito isso, que é, dá o like, segue o canal, curte o vídeo já, manda pros amigos, porque o tema é legal se você for da área, então manda pros colegas. Nutricionista gordo, pode ou não pode? Tá? Essa foi a conversa aí de hoje. O que acontece, gente? Eu atendi um casal, tá? A moça e o namorado passavam com um nutricionista e esse nutricionista, ele nunca foi em forma, né? E eles passaram pouco tempo com esse nutricionista e eles vieram para cá com diversas queixas, né? Uma delas a questão de que eles sentiam que faltava para o nutricionista ali a prática. Eles sentiam que quando eles falavam de dieta e de treino, faltava a experiência. Ele não tinha essa experiência. Então, quando eles traziam alguma queixa, alguma dificuldade, eles sentiam que o nutricionista não tinha base própria, não tinha passado muito por aquilo, ou pelo menos era reservado a este ponto. Não quer dizer que não tinha feito nunca uma dieta para ele ou um treino mais efetivo. Mas era alguém que não tinha um shape ali, não tinha um corpo bacana, era bem gordinho, segundo eles, tá? Era bem gordinho, não conheço o colega, e até falei para ele, gente, isso não tem nada a ver com conhecimento, às vezes o cara realmente só não fala de dieta e treino porque ele sabe que ele está fora de forma. Se o nutricionista não souber, ninguém mais sabe, né? E às vezes ele fica mais reservado por isso, sente mal, né? Fala, putz, eu não tô fazendo nada direito, né? Que eu falo pro paciente e tal. Mas, gente, foi o que eu falei para eles. Cuidado, ali do outro lado também tem um ser humano, né? E muitas vezes o cara não tá numa fase boa, né? Não tá num momento bom. Mas isso rolou hoje, gente. E assim, eu queria saber a tua opinião, queria que você escrevesse aqui. Nutricionista gordinho, pode ou não pode? Porque assim, eu converso muito com alguns colegas e eu sempre falo que fica muito difícil para o nutricionista vender muitas vezes um planejamento, vender um acompanhamento, vender uma consulta, quando ele não consegue utilizar a imagem dele. Por quê? Eu, pra ser bem sincero, tá, gente? Eu falo isso pros meus colegas de área. Você ir num cardiologista que fuma pra caramba, fica meio esquisito, né? O cara sabe os maus que o cigarro traz, o cara é cardiologista, né? O cara te diz pra não fumar e o cara tá fumando, né? Você ir treinar com personal que não treina, que nunca tá na academia, que durante o teu treino ele tá comendo uma coxinha, não passa aquela baita daquela credibilidade, né? Eu não digo que a pessoa tem que estar no shape, ser marombada, estar em forma, isso não, porque ninguém tem objetivo disso, quer dizer, ninguém tem que ter objetivo disso. Pode ser que o cara goste de treinar ou faça dieta para ficar magrinho, porque ele prefere assim, ela prefere assim, tá? Ou até um pouquinho mais gordinho, porque se sente bem assim, tá? Mas isso, na minha opinião, muitas vezes te prejudica a venda de um serviço, tá? É difícil você comprar algo de quem nunca pôs em prática. Vou dar um exemplo. O cara me abordou para dizer que ele era coach financeiro, e aí eu falei, pô, que legal, cara. E eu comecei a falar algumas coisas com ele, começou a falar de investimento, né? E aí eu comecei a perguntar no que ele investia, da onde que vinha o dinheiro dele, qual que era a fonte que ele utilizava para guardar um valor X, quanto que ele guardava. Gente, o cara não tinha nada investido, o cara nunca teve um negócio, ele começou a falar de empresa, das coisas que eu deveria fazer na minha, ele nunca teve empresa. Não tinha prática alguma. Claro que de qualquer maneira, muito do que ele falou tinha conteúdo, tinha coisas interessantes. Só que você sabe a teoria, não sabe a prática, e na prática muita coisa é diferente. No dia a dia ali, ó, na paulada, lidar com funcionário, lidar com importação, exportação, lidar com paciente, que são as coisas que eram as coisas que eu lido, né? Nos meus negócios, lidar com compra, com vendas. É muito difícil. Envolvimento com muita gente. É diferente de você sentar com calma, analisar um negócio, é diferente de você vivenciá-lo, né? E foram duas coisas que eu acabei não sentindo tanta firmeza para comprar, para ali de repente falar, tá bom, vamos seguir. Então, eu tô falando disso porque é um assunto polêmico, né? O que você acha dessas profissões que não põem em prática, mas te vendem a teoria? O que você acha?
dá certo? Você passaria com o nutricionista gordinho? Ou você prefere o nutricionista mais boladão? Ou o nutricionista mais magrinho? Ou não tem nada a ver? O que você acha? Isso rolou hoje, conversei bastante com eles, expliquei para eles as questões do colega, que poderia passar por várias situações, quem sabe até um problema hormonal, qualquer situação que o cara está passando ali, que isso não condiz, na minha opinião, a sabedoria, mas que eu entendi a falta que fazia para eles esse se ver ali, né? Ver alguém que faz, ver alguém que passou por aquele caminho que eles estão querendo passar. Então me deixa a tua opinião aqui no Café com Gabi, um vídeo hoje um pouco mais polêmico, fora aí de dicas de alimentação e nutrição, mas é legal saber a opinião de vocês, então eu gostaria que vocês participassem aqui, me dissessem, dando like no vídeo, deixando teu comentário, seguindo o canal, e é isso. Esse foi o 5º vídeo do Café com Gabi, e eu vejo vocês, deixa eu ver quando, não sei, no último vídeo eu falei que eu ia gravar só daqui uns dias, que não ia ter nenhum outro assunto. Será que vai aparecer mais algum assunto legal hoje? Vamos ver. Siga o canal, fica aqui comigo, que é muito bom te ver aqui sempre. Tchau!